Caminhoneiro deu carona a um homem ferido. Ele só pediu para eu não olhar para trás. Rapaz, até hoje eu lembro daquele trecho da BR-116, o sol rachando o asfalto e eu ali, na liga, tentando segurar o sono. Tava levando uma carga leve, viagem de boa, estrada limpa, até que vi um vulto no acostamento. No começo pensei que era coisa da cabeça. 3 dias direto rodando, a mente prega peça. Mas quando cheguei mais perto, era um homem todo machucado, me fazendo sinal com a mão tremendo. Parei o truck, coração disparado. Ele subiu devagar, com o rosto sujo de poeira e sangue seco, e só disse uma coisa: "Não olha para trás, irmão, só me leva." Na hora o ar ficou pesado dentro da boleia. Eu nem sabia quem era, mas alguma coisa naquele olhar me travou. A estrada seguiu, o sol batendo no vidro, e eu ali, pensando se não tinha acabado de colocar o perigo dentro da minha nave. Cê tá doido? Tem carona que muda o rumo da viagem, e da vida também. O sol tava de rachar o couro naquele pedaço da BR-116. O asfalto tremia no calor, e o ronco do motor da minha nave era o único som que quebrava o silêncio da estrada. Eu já estava há horas rodando, suando dentro da boleia, tentando manter o foco. O rádio chiava, o vento quente batia no rosto e a cabeça começava a pesar. Foi quando o pneu dianteiro pegou uma faixa de óleo e o caminhão deu uma leve sambada. "Ô desgrama!" Falei sozinho, segurando firme o volante. O coração acelerou, a carreta balançou como se tivesse vida própria, mas consegui alinhar. Parei no acostamento, respirei fundo e saí para conferir. O cheiro de borracha quente e diesel queimado me acertou em cheio. Aquele sol parecia querer me testar. Encostei na lateral da boleia e fiquei olhando o horizonte. A estrada parecia infinita. Ali, sozinho, comecei a pensar no tanto de tempo que passo longe de casa. Já nem lembrava a última vez que sentei para comer sem o barulho do motor ao fundo. 20 anos de estrada e a solidão às vezes pesa mais que o frete. Abri a marmita que estava esquentando no fogão de pobre. Arroz, bife e ovo. Sentei na sombra da carroceria e mandei ver, mastigando devagar, olhando os caminhões passarem como fantasmas. De vez em quando, um buzinava em cumprimento. A gente se entende só no olhar, sem precisar dizer nada. Quando terminei, joguei a garrafa d'água na cabeça só para aliviar o calor. Foi aí que notei algo estranho. No retrovisor, uma poeira diferente subia na curva. Um carro vinha rápido demais, dançando na pista. Fiquei em alerta. O som do motor alto, o chiado dos pneus. O carro passou por mim, raspando no acostamento, e quase capotou mais à frente. O coração foi na boca. Corri até lá. O carro parou de atravessado, o capô fumegando. Abri a porta e vi um homem caído sobre o volante, o braço sangrando. "Ei, parceiro, tá me ouvindo?" Falei, puxando o cinto dele. Ele levantou o olhar, os olhos marejados, e só murmurou: "Tô bem, só preciso sair daqui." Olhei para os lados. Nada de outro carro, ninguém vindo. A estrada estava deserta. Peguei um pano da boleia e amarrei no ferimento. "Vamos ali pro caminhão. Tá quente demais aqui." Ele hesitou. Olhou para trás como se tivesse medo de algo e me seguiu mancando. Dentro da boleia, ele tremia. O suor escorria do rosto. Fui até o painel, peguei uma garrafa d'água e entreguei. "Relaxa, irmão. Já te levo num pronto-socorro." Ele respirou fundo, olhou fixo para mim e disse: Não posso ir para a cidade. Só me leva até o próximo entroncamento." Achei estranho, mas não insisti. Ele se ajeitou no banco do carona, segurando o braço. O silêncio ficou pesado. A estrada à frente parecia mais longa. Liguei o motor e voltei a rodar. Só depois de alguns minutos é que ele virou para mim com a voz rouca: "Tem uma coisa. Só te peço uma coisa, amigo. Não olha para trás." Aquilo me gelou. O jeito que ele disse, olhando direto para frente, me deu um arrepio na espinha. Continuei guiando, tentando entender o que estava acontecendo. Lá fora, o sol seguia firme e dentro da boleia, o ar ficou denso, como se a estrada estivesse guardando um segredo. Tentei puxar conversa. "De onde você vem, irmão?"
De longe demais, respondeu seco, e ficou por isso mesmo. Cada quilômetro parecia uma eternidade. O barulho do motor, o som dos pneus, o suor descendo no pescoço. Eu estava na liga, mas com a mente rodando mais que o velocímetro. Quem era aquele homem? Por que tanto medo de olhar para trás? A estrada que antes era minha parceira de solidão, agora parecia ter ganhado olhos. Tudo parecia observar. E eu ali, sem saber se estava ajudando ou me metendo numa encrenca daquelas. Cê tá doido. Tem dia que a estrada cobra caro para quem para demais. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? A chuva começou fina, riscando o para-brisa como fios de vidro. Rogério reduziu a marcha e manteve o olhar atento na pista escura. Aquele trecho da BR-116 era conhecido pelos buracos e pelos sustos repentinos. Vacas, cachorros, gente perdida. Mas o que viu naquela noite o fez apertar o freio seco. Um homem cambaleante tentava se manter de pé no acostamento, o corpo inclinado, as roupas rasgadas, o rosto coberto de poeira e sangue. Rogério sentiu o estômago revirar. Mas o que é isso, meu Deus? Murmurou, encostando o caminhão. Desceu devagar, o som do motor morrendo aos poucos. A chuva engrossava. O homem levantou os olhos e, por um instante, Rogério pensou ver um pedido de socorro misturado com medo. Tá tudo bem, parceiro? Perguntou, aproximando-se com cuidado. O sujeito respirava com dificuldade, as mãos tremendo. Me ajuda? Só preciso sair daqui. Rogério olhou ao redor. Nada além da escuridão e do barulho de caminhões ao longe. Te machucaram? Teve acidente? O homem balançou a cabeça nervoso. Não é isso, só me tira daqui, por favor. Havia algo estranho no olhar dele. Um tipo de desespero que Rogério já tinha visto antes, nas pessoas que fugiam de alguma coisa. Mas o instinto falou mais alto. Sobe aí, homem. Vamos resolver isso na estrada. Ele o ajudou a subir na boleia, o corpo do homem pesando como chumbo. Quando o caminhão voltou a ganhar velocidade, Rogério tentou aliviar o clima. Nome? Mateus. A voz era rouca, baixa. Tá certo, Mateus. E para onde é? Pro norte. Qualquer lugar longe daqui serve. Rogério arqueou a sobrancelha, mas não insistiu. Ficaram em silêncio por longos minutos, só o ronco do motor e o tambor da chuva preenchendo o ar. O cheiro de terra molhada e óleo diesel se misturava dentro da cabine. Depois de um tempo, Mateus quebrou o silêncio. Posso te pedir uma coisa? Manda. Não olha para trás. Rogério franziu o senho, achando que tinha ouvido errado. Como é que é? Só não olha para trás, tá bom? O caminhoneiro soltou um riso nervoso. Rapaz, você tá me deixando cabreiro com esse papo aí. Que história é essa? Mateus ficou quieto, os olhos fixos na estrada. É sério, não olha. A tensão encheu a cabine. O limpador fazia seu vai e vem hipnótico e Rogério começou a sentir o peso da presença daquele homem. Tá fugindo de quem, Mateus? Insistiu. Silêncio. Rogério apertou o volante desconfiado, mas decidiu não forçar. Às vezes, quem pega carona na estrada carrega histórias pesadas. E ele já aprendera que nem todas merecem ser descobertas. Alguns quilômetros adiante, a chuva cessou. O ar ficou denso, parado. A estrada, agora coberta por neblina, parecia engolir o caminhão. Mateus tremia, os olhos fixos no retrovisor. Tem alguém atrás, disse ele, num sussurro. Rogério olhou rápido, mas só viu o vazio branco da neblina. Não tem nada. Tem sim. A voz de Mateus soava quebrada, quase infantil. Ele sempre vem. Um arrepio percorreu o corpo de Rogério. A mente tentava achar explicação. Delírio, trauma, medo. Mas havia algo no tom daquele homem que fazia tudo parecer real demais. Ele engatou uma marcha e acelerou. Escuta aqui, parceiro.
Se tem alguém te perseguindo, a gente para no próximo posto e chama a polícia, tá bom? Não, não dá tempo. Eles não são gente. Os olhos de Mateus estavam marejados e a voz tremia. Eles vêm quando escurece. Rogério respirou fundo. Tá bom, então segura firme aí. A gente vai ver o que dá para fazer. A estrada seguia interminável e a cada curva o silêncio parecia mais pesado. O vento soprava por entre as frestas da cabine, trazendo um som agudo, quase um assobio. Rogério olhou de relance pelo retrovisor. Nada além da névoa, mas por um segundo jurou ver algo se movendo lá atrás. Sacudiu a cabeça, riu sozinho. Tô ficando maluco. Mateus o encarava, pálido. Você olhou para trás? Rogério hesitou. Rapidinho só. Então já é tarde. O caminhão tremeu como se algo pesado tivesse batido no baú. Rogério freou instintivamente, o coração disparado. Que porra foi essa? Mateus cobriu o rosto com as mãos. Eu disse para não olhar. O motor tossiu, falhou e as luzes piscaram. A estrada ficou muda. Nenhum som, nem do vento, só o bater acelerado do coração de Rogério. Ele engatou novamente e forçou o arranque, mas o caminhão parecia preso em algo invisível. Isso aqui é loucura, resmungou, tentando controlar a respiração. De repente, o motor voltou a rugir e o caminhão se soltou como se nada tivesse acontecido. Rogério manteve o olhar fixo à frente, as mãos suadas no volante. Mateus respirava fundo, os olhos perdidos. Obrigado por parar, disse finalmente. Mas tem coisas que a gente nunca devia ver. A estrada voltou a ganhar ritmo, o céu clareando no horizonte. Mesmo assim, Rogério sentia que algo ficou para trás, ou talvez tivesse vindo junto. No fundo da boleia, um som metálico ecoou. Algo rolou, devagar, como uma corrente batendo contra a parede do compartimento de carga. Rogério gelou. Que barulho foi esse? Perguntou, encarando o espelho. Mateus não respondeu. Apenas fechou os olhos e encostou a cabeça no vidro, como se soubesse o que estava por vir. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido? O ponteiro do combustível já beirava o vermelho quando Rogério avistou um posto antigo à margem da estrada. O letreiro piscava intermitente, metade das luzes queimadas, e a fachada gasta denunciava o tempo que aquele lugar já enfrentava. Ele reduziu a marcha e estacionou o caminhão perto das bombas, soltando um suspiro cansado. Vou só abastecer e pegar um café, beleza? Avisou, olhando para Mateus. O homem assentiu em silêncio, o olhar distante, os dedos batendo ritmados no joelho, como quem tenta conter algo por dentro. Rogério desceu, sentindo o ar frio da madrugada bater no rosto. O cheiro de óleo queimado e café velho se misturava no ar. Um frentista magro e grisalho apareceu do nada, com um boné desbotado e um sorriso cansado. Boa noite, patrão. Completa? Manda ver, parceiro. Enquanto o tanque enchia, Rogério foi até a lanchonete do posto. O rádio velho no balcão chiava uma música sertaneja antiga e o cheiro de pão quente quase disfarçava o azedo de gasolina que impregnava o lugar. Pediu um pingado e um pastel. O atendente, um homem gordo de avental sujo, puxou papo. Tá rodando pra onde, chefe? Sentido norte. Rogério deu um gole no café. Parando só pra descansar um pouco. O homem assentiu, enxugando o balcão. A estrada tá braba hoje. Teve acidente feio umas 2 horas atrás. Mais ali pra baixo. Um carro capotou, disseram que o motorista saiu todo ensanguentado e sumiu no mato. Polícia tá caçando até agora. Rogério congelou por um segundo, o café queimando na garganta. Sumiu? É. O atendente deu de ombros. Disseram que ele parecia meio fora de si, sabe? Gente jurando que viu ele andando no meio da pista, todo branco, falando sozinho.
O caminhoneiro olhou pela janela e a silhueta do caminhão lá fora parecia mais pesada do que nunca. Mateus estava imóvel no banco do passageiro, o rosto virado para o vidro. Rogério sentiu o coração apertar. Pagou rápido e voltou para o pátio. "E aí, tudo certo?" perguntou o frentista. "Tudo, valeu." Subiu de volta para a boleia tentando disfarçar o nervosismo. "Tá se sentindo melhor?" perguntou a Mateus, puxando o cinto. "Tô." A resposta veio seca. "Sabe, o rapaz do posto comentou um negócio aí. Disseram que teve um acidente por essas bandas. Um sujeito fugiu, todo machucado." Mateus virou o rosto encarando o asfalto à frente. "Não quero falar sobre isso." O tom foi firme, quase agressivo. Rogério respirou fundo e decidiu engatar o caminhão. O motor rugiu de novo e a estrada voltou a engoli-los. Durante o percurso, a tensão parecia aumentar dentro da cabine. O silêncio de Mateus pesava. De vez em quando, Rogério o olhava de canto de olho e via o corte feio no braço, a mancha escura na camisa. Não parecia um ferimento leve. "Olha, se você se machucou mesmo, tem um pronto-socorro em Vacaria. Posso te deixar lá." "Eu disse que não precisa." A voz dele saiu fria, controlada. "Só me deixa seguir." Rogério cerrou os dentes. "Tá certo, mas eu preciso saber com quem tô rodando, parceiro. Tá fugindo de alguém?" Mateus não respondeu. Só passou a mão na mochila aos pés e a puxou para o colo. A partir dali, o caminhoneiro percebeu outros detalhes. A mochila, velha e rasgada, parecia pesada demais para um simples andarilho. No bolso do casaco, Mateus mantinha a mão fechada o tempo todo, como se segurasse algo. O rádio chiou, perdendo o sinal. O som de interferência encheu a cabine, irritante. Rogério desligou. "Estrada quieta demais hoje, né?" Tentou quebrar o gelo. Mateus apenas balançou a cabeça. Os quilômetros se arrastavam. A lua começava a surgir por trás das nuvens, prateando o asfalto. Rogério, cansado, esfregou os olhos. Foi então que percebeu o olhar de Mateus fixo no retrovisor, imóvel, os lábios entreabertos. "Que foi agora?" perguntou. "Ele tá vindo." A voz de Mateus era quase um sopro. Rogério virou instintivamente o espelho para trás. "Nada. Não tem ninguém, homem. Só a gente." "Você não entende", murmurou Mateus, os olhos arregalados. "Não é gente." O caminhoneiro soltou um palavrão e apertou o volante. "Olha, se isso for algum tipo de brincadeira..." "Não é brincadeira", gritou Mateus, com uma raiva contida, o rosto suando. "Eles vêm quando eu falo demais, quando alguém tenta entender." Rogério ficou mudo. O jeito que o homem tremia não parecia encenação. Era pavor puro. Mais adiante avistou um trecho de acostamento e reduziu. "Vou parar aqui um minuto. Preciso respirar." "Não para!" Mateus gritou. "Eles escutam o silêncio." O caminhoneiro hesitou, mas o medo o fez seguir. A estrada estava completamente deserta, e o som do vento zunindo pelas frestas da cabine parecia sussurrar palavras. Depois de alguns minutos, Mateus relaxou um pouco, mas o clima permaneceu tenso. Rogério olhou de novo para o ferimento. "Esse corte aí parece profundo. Como é que aconteceu?" "Não interessa." Ele virou o rosto. "Só não deixa eles chegarem perto." Rogério respirou fundo. O cansaço já batia pesado, mas havia algo dentro dele dizendo para continuar. O tipo de pressentimento que o acompanhava em cada viagem longa, quando o perigo parecia mais psicológico do que físico. A estrada seguiu muda, o caminhão cortando a escuridão como um bicho solitário. E lá atrás, no reflexo do retrovisor, Rogério achou ter visto um vulto se movendo. Pequeno, rápido, desaparecendo no nevoeiro. Não comentou nada. Só apertou o volante e manteve os olhos fixos no horizonte, tentando ignorar a sensação de que o silêncio dentro da boleia não vinha só deles dois. O ronco do motor ecoava firme pela BR-116, quando Rogério viu o clarão azul e vermelho piscando à frente. Uma viatura da polícia vinha no sentido contrário, rápida, rasgando o vento. No mesmo instante, Mateus encolheu os ombros e virou o rosto para a janela, como se quisesse desaparecer dentro do banco. Rogério percebeu na hora.
Aquilo não era medo de polícia comum, era pavor. Tá tudo certo aí, parceiro? Perguntou, tentando manter o tom leve. Só segue, respondeu Mateus, quase num sussurro. Não reduz, só segue. O caminhoneiro franziu o senho, mas manteve o pé firme no acelerador. A viatura passou zunindo por eles e sumiu na curva adiante. Mesmo depois que o som das sirenes se perdeu, Mateus continuou tenso, olhando para o retrovisor. Rogério pensou em perguntar de novo, mas segurou a língua. Às vezes, a estrada ensina que o silêncio é o melhor copiloto. Ainda assim, a dúvida ficou latejando na cabeça dele. Será que ele tinha dado carona para um criminoso? Alguns quilômetros depois, o rádio começou a chiar. Rogério girou o botão até pegar sinal. Uma voz grave surgiu, misturada ao chiado da estática. E as buscas continuam pelo homem envolvido no assalto ao posto de combustível em Vacaria. Um segurança morreu no local. O suspeito fugiu ferido e está armado. Rogério sentiu um arrepio subir pela espinha. Olhou de lado. O ferimento no braço de Mateus, as roupas manchadas, a tensão toda desde o começo. Tudo parecia se encaixar. Mateus notou o olhar dele. Que foi? Nada. Rogério tentou disfarçar, engolindo seco. Só tô pensando na vida. É a vida. A resposta veio com um tom amargo, quase um riso nervoso. E às vezes ela cobra da gente o que a gente não deve. O caminhoneiro forçou um sorriso, mas por dentro o estômago revirava. E esse corte aí, ainda tá doendo? Tá. Ele ajeitou o braço, desviando o olhar. Já passei por coisa pior. Rogério ficou quieto. O rádio continuava, repetindo as mesmas informações, e o som da estrada parecia crescer, mais alto, mais sufocante. Subindo um trecho íngreme da serra, o motor começou a gemer, um barulho metálico, insistente, vindo de baixo. Rogério conhecia aquele som. Não era bom sinal. Reduziu e olhou rápido para o painel. Ah, não. Agora não, bicheira, murmurou batendo de leve no volante. Só me aguenta mais um pouco. Mateus arregalou os olhos. Não para. Como assim, não para? Rogério respondeu surpreso. Eu segui assim. Eu fico sem freio lá embaixo. Você tá doido? Eu disse para não parar, gritou Mateus, a voz rouca, trêmula. Eles acham a gente se parar. Rogério encostou o caminhão no acostamento mesmo assim. O barulho estava piorando e ele não ia arriscar a descida da serra com problema mecânico. Puxou o freio de mão e desligou o motor. Silêncio total. O vento da serra soprava forte, levantando poeira. O sol começava a cair, dourando o capô do caminhão. Rogério desceu, sentindo o calor do asfalto bater no rosto. Agachou para olhar embaixo da boleia. O escapamento tremia e uma das abraçadeiras parecia solta. Nada grave. Deu um suspiro aliviado. É só o suporte, coisa leve. Falou alto para Mateus ouvir. Nenhuma resposta. Rogério se levantou e olhou para a cabine. A porta do passageiro estava aberta. A mochila, que antes estava no chão, sumira. Ô Mateus! Chamou, olhando para os lados. Ô parceiro! Cadê tu, homem? Nada. Só o vento assobiando pelas árvores e o barulho distante de um caminhão descendo a serra. Rogério deu alguns passos para fora do acostamento, o coração acelerado. Avistou marcas de sangue fraco na beira do mato, indo para dentro da vegetação. O sangue parecia recente. Que merda é essa? Resmungou, olhando em volta. De repente, um estalo seco veio do meio das árvores. Rogério congelou. Depois, passos rápidos. Ele recuou um pouco, a respiração curta. Mateus surgiu de repente com a mochila nas costas, o rosto suado e o olhar perdido. Eu disse para não parar! Gritou, empurrando Rogério para dentro da cabine. Eles estão vindo! Quem, rapaz? Rogério retrucou, tentando entender. Que história é essa, caramba? Mateus respirava ofegante, olhando para os lados, como se esperasse ver alguém sair do mato a qualquer momento. Eles me viram no posto, viram a placa do teu caminhão. Vão vir atrás. Rogério olhou para a estrada, vazia. Nenhum carro, nenhuma viatura, só o silêncio. Olha, se você fez besteira, eu preciso saber agora. Tá me metendo num rolo, parceiro? Mateus apertou os olhos, tremendo. Eu não queria...
Não era para ter acontecido daquele jeito. O caminhoneiro ficou em choque. Então é verdade. Mateus não respondeu. Só bateu a porta, sentou e disse baixo: "Liga esse motor, Rogério. Se a gente ficar aqui, vai ser pior." O caminhoneiro hesitou, mas o medo no olhar do homem parecia real demais para duvidar. Engatou a primeira e voltou para a pista, acelerando. A cada curva da serra, o motor rugia mais alto como se tentasse abafar o silêncio entre eles. Rogério olhava fixo para frente, mas o pensamento girava em círculos. Quem era aquele cara, afinal? O rádio chiou de novo e a voz da repórter voltou. "A polícia acredita que o suspeito do assalto pode estar ferido e buscando abrigo em veículos que trafegam pela BR-116. Motoristas devem redobrar a atenção e avisar as autoridades caso vejam alguém com ferimentos recentes." Rogério desligou o rádio, o coração batendo forte. Olhou de lado. Mateus encarava o asfalto, imóvel, com a mochila no colo. A estrada se estendia à frente, serpenteando pela serra como uma cicatriz viva. E Rogério, pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse cruzado uma linha sem volta. O sol batia forte nas caixas do caminhão quando, sem pensar direito, eu abri a porta de trás da boleia. Um cheiro metálico subiu no instante e meu estômago quase virou do avesso. Ali, jogado entre as caixas, um saco sujo de sangue se escorava, mexendo de leve com o vento. Meus olhos arregalaram. Caramba, eu sabia que não devia ter olhado. Mateus tinha me pedido com tanta ênfase: "Não olha para trás", e eu olhei. Mateus virou-se rápido, o rosto pálido, quase queimado pelo sol, os olhos cheios de raiva e medo ao mesmo tempo. "Eu te disse", gritou, a voz saindo rouca, tremendo. "Eu te disse para não olhar." Eu levantei as mãos, tentando acalmar a situação, mas meu coração batia como se quisesse saltar do peito. "Calma, homem." Respirei fundo. Eu não sabia o que ia ter aí. "Relaxa, respira." Ele avançou, batendo a mão na porta metálica, a respiração pesada, o suor escorrendo pelo rosto. "Não entende? Se alguém tivesse visto isso, se alguém tivesse visto você abrir a porta, nós dois estaríamos ferrados." Eu me aproximei devagar, tentando não assustar mais ainda. Tá bom, mas agora me explica. Que merda é essa toda? Que história é essa?" Mateus olhou para o saco e depois para mim. A fúria deu lugar a algo diferente. Desespero, medo e alívio, como se finalmente alguém fosse ouvir a verdade. "Tá vendo isso aqui?" disse apontando para o saco. "São provas, documentos, carteira, anel, coisas que eu tentei salvar. Eu presenciei. Eles mataram minha esposa durante o assalto, Rogério. Eu só queria levar isso para a polícia." Meu corpo estremeceu. A mão dele segurando o saco tremia. Aquilo tudo tinha sentido agora. O ferimento no braço, o sangue, a correria, o olhar paranoico. Não era um criminoso. Era um homem fugindo com provas de um crime horrível. "Você está me dizendo que você estava tentando salvar provas de um assassinato?" Perguntei, ainda segurando firme o volante com a outra mão. Ele assentiu, a voz quebrando. "Eu só queria que a polícia tivesse alguma coisa, algo que mostrasse quem fez isso. Mas eles me bateram, me deixaram para morrer." O corpo dele encolheu, como se carregasse não só a dor física, mas o peso do mundo inteiro. Eu não queria arriscar ninguém, mas precisava que alguém confiasse em mim. Fiquei em silêncio. O caminhão parecia pesado demais de repente. O sol queimava o painel e a estrada se estendia lá fora, vazia. Eu respirei fundo e olhei de novo para ele. "Então você não é bandido, parceiro. Você só está tentando fazer a coisa certa." Mateus me encarou, a incredulidade nos olhos misturada com um fio de esperança. Você acredita em mim?" "Eu não só acredito, homem," falei, batendo no banco do passageiro com o punho aberto. "Eu vou te ajudar, mas a gente tem que ser rápido." Ele abriu o saco devagar, mostrando os documentos espalhados. O cheiro de papel velho misturado com sangue invadia a cabine. Havia fotos, recibos, uma carteira feminina com identificação e um anel dourado que brilhava sob a luz do sol. Cada detalhe contava uma história de perda e violência.
Isso prova tudo. Se a polícia pegar, eles vão ver quem fez, Rogério. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Eu só não podia deixar cair em mãos erradas. Eu olhei para ele, tentando sentir cada vibração daquela história. Meu peito apertado, a adrenalina da estrada, o calor da cabine e o cheiro de sangue e terra misturados. Tudo parecia real demais, pesado demais para processar. Decidi então que o próximo passo seria não pensar demais, só agir. Certo, parceiro, a gente não pode perder tempo. Se eles vieram atrás de você antes, podem estar vindo de novo. A estrada tá nossa, mas a gente precisa ser esperto. Mateus olhou pela janela, nervoso, como se esperasse ver vultos se movendo atrás da curva. Eu só queria que ninguém tivesse se machucado mais, murmurou quase um pedido. Eu senti um aperto no coração. Era como se a estrada tivesse engolido todos os nossos medos, mas também nos dado a chance de fazer algo certo. Então, bora, homem. Vamos rodar, mas fica do meu lado e confia. Eu sei cuidar do volante e da estrada. O peso da verdade parecia soltar a tensão dentro da cabine, mas a urgência continuava ali, vibrando no ar. Cada km era agora uma corrida contra o tempo e contra o medo, e a estrada nunca pareceu tão longa. Mateus finalmente respirou fundo, segurando firme o saco. Valeu, Rogério. Sério, valeu mesmo. Relaxe, parceiro. A gente ainda tem chão pela frente. E na BR-116, meu irmão, cada curva pode ser uma surpresa, mas enquanto eu estiver no volante, ninguém encosta na gente. O sol continuava subindo, dourando o caminhão e o asfalto, e eu senti que aquele dia na estrada ia marcar a vida de ambos para sempre. O medo ainda estava ali, mas misturado com uma estranha sensação de propósito. Agora a corrida era por justiça, e eu estava dentro dela, sem volta. O sol começava a bater forte nas costas, queimando devagar o couro do banco, enquanto eu e Mateus seguimos pela BR-116. O silêncio entre nós era pesado, mas não desconfortável. Era como se cada um estivesse respeitando a dor e o medo do outro. Eu sentia cada respiração dele, cada suspiro contido, e isso mexia comigo de um jeito que eu não esperava. Sabe, Rogério? Mateus começou, a voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo. Eu não queria que ninguém sofresse por causa disso. Só eu devia carregar isso. Eu olhei para ele de relance pelo retrovisor. O rosto marcado pelo cansaço e pelo sangue secado mostrava mais do que palavras poderiam dizer. Eu sei, parceiro. Eu sei que você não quis, mas está aqui agora. E a estrada tem dessas coisas, né? Ela mostra a gente como a gente realmente é. Mateus respirou fundo, fechando os olhos por um instante. E naquele momento, percebi que a sinceridade dele era real. Não tinha mentira, não tinha enrolação. Ele só estava carregando o peso da vida, tentando fazer o que achava certo. Seguindo, o caminhão parecia engolir o silêncio da serra. Cada curva, cada subida, o ronco do motor e o cheiro de diesel eram companhia suficiente. Eu senti uma mistura estranha, medo, compaixão e respeito. Era como se a estrada estivesse nos testando, mostrando que confiar nem sempre é fácil, mas às vezes necessário. Rogério, ele disse com a voz trêmula, você podia muito bem ter me deixado ali, mas não fez. Obrigado. Eu apenas acenei com a cabeça. Não precisava de palavras. Às vezes, na boleia de um truck, a ação fala mais alto do que qualquer conversa. Continuamos em frente, quase que absorvidos pelo calor do dia e pelo zumbido constante do motor. Chegando perto do posto da polícia rodoviária, o coração começou a acelerar. Eu sentia que cada quilômetro percorrido nos aproximava de algo grande, mas também assustador. Mateus, visivelmente nervoso, mexia no saco de pano, verificando os documentos que levava. Tá pronto? Perguntei devagar, tentando não quebrar a tensão. Acho que sim, respondeu, a voz falhando. Só espero que dê certo. Encostei o caminhão com cuidado, sentindo o peso da responsabilidade. Mateus respirou fundo, levantou-se e abriu a porta.
Cada passo dele era hesitante, como se cada movimento pudesse definir seu destino. No posto, 2 policiais olhavam para o caminhão quando chegamos. Mateus se aproximou com firmeza, mas havia um tremor evidente nas mãos. Eu fiquei alguns metros atrás, observando, pronto para qualquer situação. Bom dia, senhores. Eu preciso entregar isso, disse ele, estendendo o saco de pano. Tem documentos, provas, coisas sobre um crime. Eu fui testemunha. O policial mais velho franziu a testa, pegando o saco com cuidado, examinando o conteúdo. As mãos dele tremiam levemente ao ver os papéis manchados e o anel dourado. Entendi. Você está falando sério. Ele olhou para Mateus, a expressão mudando de ceticismo para compreensão. E você veio sozinho? Mateus assentiu, respirando fundo. O olhar dele se perdeu por um instante e eu vi o peso de semanas, talvez meses, caindo de seus ombros. Sozinho. Não podia arriscar ninguém. Só queria que alguém confiasse em mim. O policial suspirou, pegando o rádio. Alguns minutos depois, outro policial chegou e começaram a anotar, fotografar e registrar cada detalhe. Mateus ficou ali, firme, mas a tensão ainda vibrava pelo corpo dele. Eu observei cada movimento, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Tá tudo certo agora, parceiro. Falei baixo, sem querer interromper o processo. Você fez a coisa certa. Ele virou-se para mim, os olhos brilhando com uma emoção difícil de descrever. Medo, alívio, gratidão, talvez até vergonha. Eu não sei como agradecer, murmurou. Não precisa, homem. A estrada já agradeceu por você ter confiado nela. E eu também. Respirei fundo, sentindo o calor do dia, o barulho distante de caminhões na rodovia e a brisa leve que passava pelo posto. Era como se, por alguns minutos, o mundo tivesse parado para dar a gente uma chance de acertar. Mateus finalmente soltou um riso fraco, quase imperceptível. Então, a estrada não é só para levar carga, né? Às vezes, ela carrega também a gente. Eu sorri, balançando a cabeça. Isso aí, parceiro. Cada KM é um aprendizado. Enquanto ele conversava com os policiais, eu fiquei ali, encostado na cabine, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Que minha viagem naquele dia tinha significado mais do que qualquer carga que eu já tivesse levado. Era mais do que estrada, mais do que diesel, mais do que sol e poeira. Era justiça, era empatia, era humanidade em movimento. O caminhão, estacionado na sombra do posto, parecia respirar junto comigo. O sol continuava queimando forte, mas agora havia um alívio, uma sensação de missão cumprida, mesmo que a estrada ainda tivesse muitos km pela frente. Eu olhei para Mateus, que agora conversava com os policiais com dignidade e coragem, apesar do medo. Um sorriso sincero se formou no meu rosto. Parada boa, parceiro, murmurei. Parada boa pra gente. E naquele instante, eu soube que a viagem pela BR-116 tinha me mostrado algo que nem todo caminhoneiro aprende na boleia. Às vezes, o que a gente carrega junto é mais importante que a carga que está no barracão de zinco. O calor do dia, a tensão que ainda pairava e o ronco distante de um truck que passava na estrada me lembraram. A vida na estrada é dura. Mas quando você faz o certo, mesmo com medo, o caminho recompensa. Mateus estava cercado pelos policiais, entregando cada documento com cuidado, cada gesto carregado de alívio e ainda um pouco de nervosismo. Eu fiquei ali, encostado na cabine do caminhão, observando cada passo dele. O peso que ele carregava nos ombros parecia diminuir a cada minuto, mas ainda havia rastros de medo no olhar. Ele se virou para mim e, mesmo com os policiais ao redor, conseguiu me encarar com um sorriso fraco, mas genuíno. Rogério, eu não sei como te agradecer. Sério. Você podia ter me deixado lá, mas confiou. Ele respirou fundo, tentando controlar a voz que tremia. Obrigado por não me abandonar. Eu assenti, a garganta apertada. Não era fácil segurar a emoção. Fica tranquilo, parceiro. Ninguém fica para trás enquanto eu estiver na boleia. Cada um tem seu caminho, mas ninguém anda sozinho quando a estrada chama. Ele balançou a cabeça e caminhou em direção aos policiais.
Era uma despedida silenciosa, mas carregada de gratidão. Eu sabia que ele não esqueceria aquele gesto. Nem eu. O caminhão parecia mais pesado na cabine quando ele se afastou, mas ao mesmo tempo mais leve no coração. Enquanto o carro policial se afastava, eu fiquei parado uns instantes olhando a estrada aberta à frente. O sol já começava a descer, dourando o asfalto. Respirei fundo e fechei os olhos por um momento, absorvendo tudo o que tinha acontecido. Aquela viagem tinha me mostrado o valor de escutar o instinto, de confiar naquilo que sentimos antes de julgar. Voltei a ligar o motor. O ronco do caminhão encheu o espaço vazio deixado por Mateus, mas, de certa forma, parecia me dar força. A BR-116 se estendia à frente, cada curva e cada km, trazendo a promessa de novos encontros, mas também a lembrança de que algumas dores precisam ser deixadas para trás. Enquanto rodava, pensei em tudo o que aprendi naquele dia. A coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir mesmo quando o coração acelera e a cabeça grita para parar. Mateus confiou em mim, e eu, por minha vez, confiei na estrada e no que ela me ensinava sobre humanidade. Olhei pelo retrovisor e quase esperava ver ele lá, sentado na boleia, olhando desconfiado, como havia feito durante toda a viagem. Mas não tinha ninguém. Só o sol refletindo no asfalto e a sensação de que algumas lições só aparecem quando a gente tem coragem de seguir. As árvores à beira da estrada passavam em borrão e o vento entrava pela janela aberta, trazendo o cheiro de terra e poeira. Cada respiração parecia mais leve, cada quilômetro mais livre. Eu percebi que as palavras dele ecoavam na minha cabeça. Não olhar para trás. Algumas coisas, algumas dores e medos só servem para serem aprendidas e depois deixadas onde aconteceram. No rádio, uma música começou a tocar. Era lenta, mas cheia de esperança. Uma canção que falava de recomeços e do poder de seguir em frente. Sorri, sentindo o peito aquecer. A estrada nunca para. Cada curva, cada subida, cada descida é uma nova chance de aprender, de se refazer, de continuar. Olhei para os espelhos e vi o horizonte se esticando à frente, dourado pelo sol que baixava devagar. Uma paisagem parecia me abraçar, lembrando que a viagem não termina nunca, mas que cada carona deixa uma marca, algumas suaves, outras profundas, mas todas transformadoras. Respirei fundo, sentindo a vibração do motor, o cheiro de diesel e o calor do couro nos braços. Era bom estar de volta à boleia, mas agora com algo mais. Uma compreensão maior do que significa ajudar, confiar e agir mesmo diante do desconhecido. Pensei em Mateus, sozinho agora, mas livre de um fardo que parecia impossível de carregar. O peso do medo e da culpa tinha sido, de alguma forma, dividido comigo, e isso me deixou com uma sensação de propósito, algo que eu não sentia há muito tempo na estrada. O sol continuava descendo, tingindo o céu de laranja e dourado, enquanto eu ajustava a marcha e engatava mais uma vez. O vento balançava o cabelo e refrescava o rosto, trazendo a sensação de liberdade que só a estrada oferece. Cada quilômetro percorrido agora tinha significado. Não era apenas sobre chegar ao próximo posto ou entregar carga, mas sobre carregar o que importa. O que faz a gente humano mesmo nas situações mais pesadas. Senti uma gratidão silenciosa pelo que tinha acontecido. A estrada tinha me ensinado mais uma vez. Às vezes, o certo é arriscar, confiar e seguir, mesmo sem saber o que vem à frente. A vida é como a BR-116, cheia de curvas, surpresas e encontros que mudam a gente para sempre. O caminhão avançava firme, cada rotação, cada km, lembrando que a viagem continua, que a estrada não espera e que cada carona, cada escolha, deixa uma marca. Sorri sozinho, sentindo que aquele dia tinha transformado minha visão da estrada e das pessoas. E então, enquanto o sol se despedia no horizonte, eu segui viagem rumo ao sul, ouvindo a canção no rádio, sentindo o peso do passado diminuir e o futuro se abrir na linha reta à frente.
A vida na boleia continuava, e eu estava pronto para cada curva, cada encontro e cada história que a estrada ainda guardava para mim. Cada km, cada carona, cada escolha era estrada, era vida, era aprendizado. E eu sabia que enquanto houvesse sol e asfalto à frente, o caminho nunca parava. No fim das contas, a estrada me ensinou algo que nenhum km poderia explicar. Algumas escolhas não são fáceis. O medo vai apertar o peito, mas a coragem de agir, mesmo sem saber o que vem pela frente, é o que define a gente. Mateus confiou em mim e eu confiei na estrada e no instinto. É nesse fio invisível de confiança e humanidade que a vida realmente acontece. A BR-116, com seu sol escaldante e seu asfalto infinito, não é só uma via de transporte. É um caminho de decisões, de encontros e de lições que ficam para sempre. E você que está aí do outro lado, já parou para pensar quantas vezes deixou o medo te impedir de fazer o certo? Quantas histórias poderiam ter outro final se alguém tivesse escolhido confiar? Se essa história mexeu com você, mete o dedo no like, compartilha com a galera e comenta aqui. Qual escolha você teria feito no meu lugar? Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a viagem não para e cada história que a gente conta é uma estrada nova para percorrer juntos.